Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade, né, ao trabalho. Eu ontem estava assistindo um canal, Adoradores da Net, né, e uma profecia, né, deixa eu colocar aqui para vocês, uma profecia de uma pastora, né, uma suposta pastora que diz que ela foi arrebatada, né, e ela veio trazer a revelação para o povo, né. Então, peraí, calma. Calma que eu não falei ainda. Poxa, vamos voltar aqui de novo. Veja. Então, vocês vejam, eu assisti. Essa que eu assisti, tá, gente? Essa profecia aqui eu fiz questão de assistir, né? Porque de vez em quando eu assisto algumas coisas desse canal para ver o que está acontecendo no meio gospel, né? Então, essa profecia eu assisti. Então, veja. Primeiro, olha o símbolo aqui dessa Adoradores da Net, né? Mas vamos lá, e aqui foi essa profecia aqui, ó, né? Há 5 dias atrás, eu vi ontem, tá? Ontem foi dia 11 de dezembro, tá? Então, hoje é dia 12. Só que eu não tô colocando as datas mais, né? Falando as datas nos meus vídeos, porque eu tô gravando bem antecipado. Se bem que eu fiquei muito tempo sem gravar, e só tem esses vídeos aqui para entrar no ar, ó. Só tem esses aqui agora para eu botar no YouTube, porque eu fiquei uns 15 dias sem gravar, tá? Tive um probleminha aí nos meus olhinhos e esse problema, eu tive o olho inflamou bastante, então eu fiquei parada sem gravar. Então, eu assisti isso, né? Essa profecia, e eu gostaria de colocar essa profecia aqui pra gente avaliar essa profecia, porque eu achei muito estranho. É uma profecia realmente de terror, tá, gente? De terror, não é de Yahweh. Primeiro porque Yahweh não habita em templo feito por mãos humanas. Olha esse símbolo, né? Na verdade o canal é Adoradores na Net, mas no coisa tá Adoradores da Net, mas é Adoradores na Net, né? Então vocês vejam 30 mil likes, 705 dislikes com 1000, tá? Então vocês vejam que tem pessoas que estão acordando, né? Ó, veja bem os comentários, né? Bastante comentários, por sinal, 1720 comentários. Não vou ler o comentário. Ó, Suzana Mello, a igreja somos nós, vamos limpar nossas vestes e nos arrepender dos nossos pecados. Sim, mas arrepender dos nossos pecados, em qual sentido? Porque o arrependimento que o Pai quer é que nós saímos do físico e vamos para o caminho que é Yahushua, para Yahushua levar o Pai. Esse é o arrependimento. Você se arrepender de estar adorando ao falso Deus no físico e sair da mentira e ir para a verdade. Esse é o arrependimento verdadeiro, né? Então, vamos aqui assistir juntos. Vamos lá. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja, 2 Pedro 1:21. Ela está dizendo aqui, eles botaram um versículo que não dá para que dá assim diferente. Você veja bem, aqui tá, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, tá? Mas os homens da parte de Yahweh falaram inspirados pelo Espírito de Yahweh. Só que vamos ler aqui 2 Pedro 1:20 e 21 para a gente ver como é que tá aqui, amados. Porque ela botou uma parte só, eles botaram uma parte, mas só que na escritura diz que a escritura a escritura ela não é de interpretação pessoal, tá? Então vamos lá, 1 Pedro, né? 1, vamos botar aqui 20 a 22, né?
Peraí. Será que é isso mesmo? Ah, é 2 Pedro. Eu botei primeiro. Desculpa, Márcia. 2 Pedro 1:20. Aí vamos botar aqui de novo, do 20 a 21. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui. Veja, acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito de Yahweh quando anunciava a mensagem que vinha de Yahweh. Então vamos ler aqui, essa aqui é a linguagem de hoje. Vamos ler aqui, ó. Primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Yahweh, movidos pelo Espírito de Yahweh. Então vocês vejam que ela só botou essa parte. Ela só botou essa parte, né? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Para poder ela dar base de que a profecia, que eles estão falando dessas profecias aí, né? Que na verdade não são profecias do Espírito de Yahweh, não é por vontade humana, para dar crédito a pessoa entender que aquilo ali é de Deus. E sendo que aqui está falando da Escritura, a profecia da Escritura, vocês vejam bem, tá? Vamos lá, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Por quê? Porque a interpretação no Espírito, porque a Escritura é no Espírito. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Yahweh, movidos pelo Espírito de Yahweh. Então, quando eu assisti ontem, eu falei, peraí, tem coisa errada aí, porque ela botou uma versão, mas depois que eu vi, eu falei assim, não, agora que eu tô vendo. Ela botou só essa parte, ó. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus, de Yahweh, falaram inspirados pelo Espírito de Yahweh. Só que eles botaram somente esse versículo para a pessoa entender que essa profecia dessa pastora que foi arrebatada, que não é pastora, tá? Veja, pastora é arrebatada e volta para entregar a profecia assustadora para o Brasil no ano 2020, tá? É assim que tá, olha, eu até mostro aqui para vocês, ó. Veja. Ó, para o Brasil 2020, tá? Então, eles botaram somente esse versículo para a pessoa entender que essa é uma profecia de Deus. Mas do Deus terror, não é de Yahweh. Porque a profecia de Yahweh, ela no Espírito e ela vem na Escritura. O próprio Espírito nos guia a verdade para a gente entender a profecia na Escritura, que é no Espírito. Então, vocês vejam bem, vamos continuar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nesses últimos dias, Deus tem nos alertado através das Escrituras Sagradas, que é a maior profecia já feita no mundo. Mas se o Senhor também quiser, Ele também pode usar os seus servos e servas em revelações e profecias para alertar-nos. E hoje você ouvirá mais uma revelação tremenda, que serve como aviso ao povo de Deus e a toda a nação. Mas vocês vejam que ela diz que Deus pode usar os seus servos e servas para nos alertar. E sendo que o verdadeiro Deus, ele fala com cada um de nós. Tá? Porque ele habita em nós, ele mora em nós, então ele fala conosco. Ele não precisa usar um ou outro para falar conosco, porque ele nos guia toda a verdade. Agora, quando a gente pesquisa, né? Tipo, o irmão Edinho, o irmão Rodney, o irmão Josier, né? Que tem aí pesquisado e tem trazido essas revelações, essas profecias. O que é a profecia? São histórias ocultadas. Também faz parte da profecia, da Escritura. Porque a Bíblia, ela não é Escritura Sagrada, tá? A Bíblia não é Escritura Sagrada, até porque ela foi mexida. Mas toda a Escritura, ou seja, toda a história, os apócrifos, livros de história, a Bíblia, faz parte da Escritura.
Então, quando a gente começa a ler e a entender a nossa história, e a gente traz à tona a história, isso também é profecia. Agora, de nos alertar, o próprio Espírito nos guia toda a verdade em todas as coisas. Não precisa de ninguém ficar falando para você as coisas, porque o próprio Pai fala, através do seu Espírito que mora em nós. Tá certo? Então vamos lá, vamos ouvir. Antes, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo para assim alertar mais pessoas e se inscrever em nosso canal, ativando as notificações, e faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus lhe abençoe. No dia 28 de novembro de 2019, num culto de libertação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central Ministério Vidas do Rio de Janeiro, a pastora Sueli Rodrigues foi arrebatada em espírito por volta das 22h10 da noite, até meia-noite e 47. Após a pastora voltar do arrebatamento espiritual, ela começou a entregar uma forte revelação para a Igreja de Cristo e todo o Brasil. Assista agora este vídeo impactante. Tipo assim, nação, Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando assisti esse vídeo ontem, eu não senti nada do espírito de Arro. É tudo espírito de Terron e coisa para amedrontar as pessoas. Ou seja, esse aí é Terron dando essas profecias aí, tá? Justamente para a pessoa ficar com medo e ter a doutrina do medo e a pessoa continuar no engano da religião, praticando os atos da religião para não perder a salvação. Esse é o intuito dessa profecia, que não é de Arro, é de Terron. Vamos continuar. Estendei as mãos a mim e eu vos assegurarei. Não vá naguear. Porque uma grande serpente passeia por esta nação. É verdade. A serpente que é Terron, que é a serpente viscosa, é isso aí. O próprio Terron está falando que ele, que a serpente está sobre a nação. Está. Porque muitos estão morrendo. Vocês vejam as mortes aí, as guerras que está tendo no Brasil. Isso é o quê? É a serpente que está, que é o próprio Terron. E tragando a muitos, que mandagarabastou, remante o guiar, de guiar. Mas os que estenderem a mão serão poupados, como na de guiar. Mas ai daqueles que as mãos não tocarem a minha, não haverá livramento, porque grande na managuia é a maldita. Provei eu que na força do braço não tem como calar, porque ela vem para atingir o coração, que deveria garabaçou. E a força humana não, mas digo que me nagarabastou. Esses comerciais que são chatos, né, amados? Os que clamarem o poder do meu nome verão a maldita cair por terra. Os que clamaram o poder do meu nome. Mas qual o nome? Que nem nome eles sabem. Que eles falam que o nome é Deus, é Senhor. Nem o nome eles sabem. Então vocês vejam bem. Que aí Terron está se passando por Iarro, como se fosse Iarro. Falando da serpente. Que vai vir para destruir uma grande serpente. E sendo que a serpente é ele próprio. Tá certo? Então vocês vejam bem.
dos casamentos, como nesse, ai. Já está no meio da juventude, ai, como choro, como geme o meu espírito. Ai, ela passará nos altares, como neve barabaixou. Veja, tá falando que essa serpente vai destruir o casamento, vocês vejam que isso acontece. Há muitas pessoas que são evangélicas, que estão na igreja, estão com a vida destruída, casamentos defeitos, como foi meu caso, né? Eu sou casada pela segunda vez, tá? Aí ela falou que vai passar pelo altar. Qual altar? Sendo que o altar é a mesa, que era do lado de fora do templo. E o altar é sacrifício. Então vocês vejam a mentira de Terron. Porque eles botam o altar como se fosse o púlpito, que é o altar. Passará no altar, ela está falando no templo físico, passará no templo físico no altar, tá certo? Então vocês vejam bem que o altar é mesa do sacrifício, a mesa do sacrifício não é um palanque que se diz que é altar, tá? Que os pastores sopram para poder pregar, dar as pregações de heresia, de mentira e de engano para o povo. Não, altar é a mesa do sacrifício. Ela diz que a serpente vai passar no altar, mas qual altar que ela está se referindo? O altar do templo físico. Vocês vejam bem. E só permanecerão aqueles que estiverem segurando como nécia e firmado em minha palavra, em comunhão com meu espírito. E firmado em minha palavra, mas a palavra que ela está falando, que o povo vai entender, é firmado na Bíblia, em comunhão com o Espírito, mas em comunhão com o Espírito, indo no templo físico e praticando os atos da religião. Não é estar firmado em Yahushua, porque aqui quem está falando é Terron, amados. Não é? E sinceramente, eu senti que essa profecia, ela é Terron falando, usando ela falando, mas da carne. Ela não está falando do Espírito. Ela não está falando do Espírito. Vocês vejam que tudo que ela está falando é físico. São coisas físicas que ela está falando. Eu senti na hora, quando eu vi, até o jeito dela falar, a gente vê que ela está falando, mas você não vê ela chorando, você não vê uma lágrima. Eu não vi uma lágrima dela. Eu não vi uma lágrima. Então vocês vejam que quem está usando ela é Terron para falar. E justamente para a pessoa ficar no medo, da pessoa ficar, então eu não vou sair da igreja não, eu vou ficar na igreja porque eu não quero perder minha salvação, eu quero ir para o céu. E sendo que a gente não vai nem para o céu, a gente vai para a nova terra. A Santa Jerusalém, né? A pura Jerusalém, não é nem a Santa, é a pura Jerusalém, né? A cidade nova, né? A Nova Jerusalém, a cidade pura. A Nova Jerusalém é a cidade pura que desceu do novo céu. Então vocês vejam bem, né, que aqui quem está falando é Terron. E sinceramente, eu quando vi isso, né, eu fiquei ouvindo, falei assim, não, isso aí é Terron falando. E tem partes aí que ela vai falar como se fosse Iarro, mas não é Terron se passando por Iarro, para o povo ficar preso no engano da religião, até porque Iarro está num templo físico, tá certo? Ele não habita em templo feito por mãos humanas. E ao mesmo tempo, eu não senti nenhuma emoção dela se ela está falando ali, mas o que deu a entender é encenação aquilo ali. É encenação. E é justamente para a pessoa estar com medo, porque Terron precisa do medo das pessoas. Porque o medo é uma emoção. E Terron precisa das emoções das pessoas. E através do medo a pessoa fica presa no engano da religião. Esse é o foco dessas profecias que estão dando aí. Que esse canal Adoradores na Net, ele é campeão em botar profecias aí. E que a gente vê que são profecias totalmente de Terron, que são tudo coisas de destruir, que o Deus vai destruir, que o Deus da guerra, que Deus isso. E a gente vê que aquele que está andando no caminho, que é Yahushua, andando no Espírito, que é o Espírito do verdadeiro do Pai, a gente conhece o Pai, e Yahushua a gente conhece o Deus das trevas. Então a gente sabe quem é o Pai e quem não é. Então quando se fala de destruir e tal, a gente vê que não é Yahushua, porque Yahushua ele não destrói, ele constrói,
ele cria, ele é criador, não destruidor. Então vocês vejam bem. Então vamos lá, vamos continuar. Grandes serão as quedas, ministérios se fecharão, por falta de comunhão com meu espírito, e a maldita passará no meio deles. Então vocês vejam que ela está falando ministério, mas ministério de cargos da igreja, né? Porque não tem comunhão com o meu espírito, ou seja, o comunhão com o espírito que ela está falando é a comunhão de estar fazendo os atos da religião de maneira séria, entendeu? É nesse sentido, o comunhão com o espírito. Tá? Que ela está falando da pessoa não estar envolvida ali de praticar os atos da religião. E sendo que a comunhão com o Espírito, aquele que crê que é o templo, nós temos comunhão constante com o Espírito, porque o próprio Espírito do Pai mora em nós, habita em nós. Então vocês vejam que é diferente. Ela que está falando de ministério, que são cargos religiosos. Cargos religiosos, e que o próprio Yahusha disse: não chameis ninguém de pai, porque eu não sou o vosso pai, o que está nos céus, que é Yahweh, né? Não chameis ninguém de mestre, de guia, porque eu não sou o vosso mestre, que é Yahushua. Vocês são todos iguais, vocês são todos irmãos. Quem quiser ser o maior, que sirva. Então vocês vejam que ela está falando ministério, mas de cargos religiosos. E sendo que Yahweh, ele não está nem em templo físico, nem em religião, e nem tampouco ele aceita cargos religiosos. Vamos continuar. Ah, povo meu de você, chegai-vos a mim, porque a hora é agora, mandem que... Gente, é muito chato esses anúncios, viu? Vou te falar, hein? Então vocês vejam, chegai-vos a mim. Mas o chegai-vos a mim, que as pessoas que estão no sistema, eles vão entender que chegai-vos a mim é ir numa igreja e entregar sua vida na religião e seguir a Deus na religião. E sendo que na escritura, quando fala chegai-vos a mim, é para chegar a Yahushua, para Yahushua levar o Pai. Então vocês vejam que foge do que está na escritura. Como dá? Ah, como os desejos têm afligido os meus. Ah, como lutam contra si mesmos, mas digo muitos cairão. Para Managador, como na canto, que me naravan, de um calai, de um dequedanani, como na Rússia. Ai, xalamande, cadavadarabas, puneguiarabas. É necessário a casa ter a marca da mato como nasce, do meu sangue carmesí. Ai, não, como narama. Aí vocês vejam que ela fala toda hora em línguas, né? Que é uma língua que de Yorubá, é uma língua que a pessoa não entende. E aí dá a entender que ela está falando essa língua e traduzindo, para a pessoa entender que ela é espiritual. Mas aqui ela está falando nada no espírito. Ela está falando tudo físico, problemas físicos, trazendo profecias de destruição. E você vê que não é nada do espírito. E ela não tem assim, você vê que é uma encenação dela. É uma encenação. Você não vê ela chorando. Tá? Você não vê ela chorando. Então é uma coisa assim que, sinceramente, isso é mais obra da carne. Isso é obra da carne. Não tem nada a ver com o espírito, amados. Eu estou falando isso porque quando eu vi isso, o próprio espírito me testificou isso. Que ela não está falando do espírito de Yahweh. Ela está falando, sendo usado para falar a destruição que Terron está trazendo. Terron está se passando por Yahweh aqui. E as pessoas estão pensando que é o verdadeiro Deus que está trazendo essas profecias, porque as pessoas que estão no tempo físico não conhecem Yahweh, tá? E não conhecem Terron também. Então vocês vejam que
ela está falando, e ela também está falando da carne. Eu não estou vendo nada aqui ela falando do espírito, está falando do físico e está falando da carne. Eu não vejo emoção nela. Eu não vejo. Eu vejo ela falar, fazer uma cara, mas isso é tudo encenação. É tudo encenação. Só que as pessoas que estão presas no sistema religioso acreditam e pensam que é Deus mesmo que está falando, que é o verdadeiro Deus. E aí a pessoa assim continua presa no engano da religião. Por que eles estão fazendo isso? Por que ela está fazendo isso? Porque muitos estão saindo da igreja. Estão deixando de ir num templo físico, passando no seu templo. Então, eles precisam de colocar essas profecias, tá? E Terron vai fazer? Vai, claro que vai. Ele é destruidor. Então ele vai fazer. Só que eles colocam essa profecia para a pessoa continuar presa na igreja, no sistema religioso, por medo. Tá? O objetivo é esse, é gerar medo nas pessoas para as pessoas não saírem do sistema religioso. Vamos continuar. Ai, como os pastores, homens de altares, mulheres de altares, sentindo na carne o desespero da tentação. Veja, como os pastores, e sendo que na escritura é bem claro que só tem um pastor que é Yahushua, João 10. Porque ele é o único que deu a vida pelas ovelhas. Vocês vejam que é Terron falando. Vocês vejam que é o próprio Terron falando. E usando ela, vocês vejam que ela está falando na carne. Ela não está falando no espírito, está falando na carne. Na carne para a pessoa dar crédito. E falando nessas línguas para as pessoas pensarem que é do espírito. Mas porque até essa língua também é física. Porque quando a gente fala no espírito, a gente fala ao Pai. A gente fala ao Pai no espírito. E o Pai, ele nos orienta, na verdade, no espírito. Agora, no físico, a gente fala aos homens. Quando o Pai nos mostra alguma coisa que a gente pesquisa, a história, né, o irmão Edinho falando, né, de Brasília, que Brasília foi o deserto, que a Yahushua passou também, que a Yahushua lavou os pés dos discípulos em Brasília. Isso é o quê? Isso é uma profecia, foi uma história ocultada, que eles mudaram a história e que Yahu está trazendo à tona através do Espírito, né? E Yahushua está mostrando. E ali o irmão Edinho está trazendo a real história. Isso é uma profecia verdadeira. Porque isso está se cumprindo, porque nos últimos dias todos conhecerão o nome do Pai e do Filho. Está escrito isso, é uma profecia que está se cumprindo. Mas aqui eles estão usando uma profecia da carne, tá? Da carne, que não tem nada aqui do espírito. Eu não sinto nenhuma emoção nessa moça, nessa mulher que se diz que é pastora e que não é. E agora falando dos pastores. E sendo que o único pastor na escritura é Yahushua. Ele é o único pastor. E ele diz que todos, em João 10, como a gente já leu em vários vídeos, que todos que vieram antes dele são ladrões e assaltantes. Todos quem? Os pastores que vieram antes dele. Por que vieram antes dele? Porque as pessoas estão no templo físico falando, o meu pastor é o pastor Sila Malafaia, o meu pastor é o pastor Marco Feliciano, o meu pastor é o pastor Antônio Júnior, o meu pastor é o pastor Valdomiro Santiago, o apóstolo Valdomiro Santiago. Nenhum deles fala o meu pastor é Jesus no sistema. Por quê? Porque nem Jesus no sistema é o pastor deles. Quanto menos Yahushua, que não está no sistema, que não está em religião, que não está em tempo físico. Então vocês vejam bem, que já fugiu da escritura, que ela está falando meus pastores. Que pastores? O único pastor que tem é Yahushua, que é o filho dele. Então vocês vejam que já foge da escritura, né? Então, amados, eu vou dar uma parada, tá? E a gente continua aqui no próximo vídeo, tá? Que eu pensei que ia dar só um vídeo, mas não deu não, porque tem que refutar muitas coisas aí dessa profetada aí, tá? De Terron, tá certo? Que sinceramente não tem nada a ver com o espírito de Yahu, tá? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube, tá? Verifique se vocês estão inscritos no canal, porque o YouTube está desinscrevendo os inscritos, tá? E
Que a luz carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Assim seja, e até a próxima.